Saiu na Revista Oeste, vejam só vocês. O Glenn, lembram do Glenn Greenwald? Ele revelou como que funciona o bunker da esquerda no estado do Rio de Janeiro, e a gente separou um trecho dessa conversa dele no Flow para vocês. Vamos separar a primeira parte aqui. Afirmar que eles estão representando o povo, eles estão compostos pela elite, pelas pessoas ricas. Você sabe, eu conheço muito bem política da política esquerda no Rio. Tudo está centralizado no apartamento do Caetano Veloso e Paulo Davim. Não tem como de ganhar uma eleição no Rio sem ir lá. E você chega lá e é Caetano Veloso. Então, é um apartamento enorme, o duplex, quem mora em cima é a família Marino, que são donos do Império do Globo. Tem 50 servos que são invisíveis trabalhando atrás de uma parede. Tem 2 ou 3 assistentes, assessores que só botam vinho na copa do Paulo Davim para sempre ter o Marconi. No meio de tudo isso, celebridade chegando o tempo todo. Eles falam muito sobre o que precisamos fazer para as comunidades, para as favelas. Eles não têm nada a ver. Eu lembro muito bem que uma vez David foi bem ofendido porque ele cresceu na Jacarezinho. A vida dele foi Jacarezinho. A família dele ainda mora na Jacarezinho. E o Paulo Davim estava discursando sobre a realidade da favela de uma forma completamente errada e David não conseguiu aceitar. E ele explodiu com raiva e foi muito desconfortável. Mas o problema é justamente isso. Ele estava onde? Onde aconteceu isso aí? No apartamento do Paulo Davim. Foi antes, o primeiro campanha de David. E ele estava o candidato para vereador no Rio de Janeiro. E ele ganhou a primeira vez que ele fez mais. Eu vou cortar no meio agora. Pode parar aí, depois a gente volta. Mas eu achei interessante, Paulo. Lembra que a gente fala, né? E isso eu acho bem interessante, porque é o seguinte: a gente fala toda hora sobre como a cultura, a direita precisa trabalhar no ambiente cultural. E aqui, o que ele está expondo é que o ambiente cultural não é só sobre cultura, eles são mais do que ativistas, eles patrocinam candidaturas, eles interferem diretamente no meio político, e a gente vê isso também pelo posicionamento dos artistas, né, Paulo? Olha, é bem interessante isso, porque o que a gente vê? Nós comentamos do Boulos agora há pouco, tem muito a ver com o resultado da eleição também no primeiro turno, né? Quando a gente olha o resultado da eleição no primeiro turno de São Paulo, quais foram os bairros que o Boulos foi mais votado? E o que chama atenção? Vila Olímpia, Itaim Bibi, Pinheiros, Vila Madalena, Bela Vista, né, Campos Elíseos, Higienópolis ali, ou seja, a região do pessoal que é considerado mais abastado em São Paulo, classe média alta e classe alta em São Paulo estão nesses bairros, né? E a gente percebe que o voto na esquerda desse pessoal é um fetiche, é uma afetação, e muito parte daquela coisa da pregação que é feita em cima da dívida histórica. Essas pessoas, elas sentem que elas são opressores e elas precisam pagar essa dívida de alguma forma para a sociedade. Mas como que faz isso? E aí que é a parte escandalosa que nós assistimos, né, no depoimento do Glenn Greenwald. Olha, são 50 funcionários ocultos que não podem aparecer, né, que não pode faltar a maconha deles, que mora ali no mesmo prédio do Império da Globo, e está falando sobre como fazer alguma coisa para poder suprir aquele vazio no coração. E aí a gente tem uma coisa que é muito interessante, meus amigos, porque quando o homem é esvaziado, né, da transcendência, é tirado dele a principal característica que um cristão tem. E qual que é essa característica? A caridade. E a caridade é uma coisa que você faz. E eles trocam isso por uma empatia que nós vemos muito no discurso hegemônico da esquerda, seja o político, seja aquele do intelectual orgânico do Gramsci. E qual que é? É o da empatia, né? E qual que é a grande diferença? Que a caridade você faz e a empatia você sente. E aí é que dá esse entrevero, por exemplo, que o Glenn Greenwald ele acabou de comentar aí no vídeo que nós vimos. E um ponto que é interessante é como o Davi Miranda, né, ele foi expurgado no final da vida, porque ele, dentro da cabeça revolucionária dele, ele manteve uma coerência. Ele falou que não tinha coerência em ele apoiar o Lula como presidente. Ele queria apoiar ali o Ciro Gomes. Ele foi expurgado, ele foi chamado de traidor, ele falaram que ele não presta, e inclusive ele estava morrendo no hospital
porque ele praticava sexo anal com um pederasta, falando do Glenn Greenwald. Só para a gente ter uma noção de como a esquerda funciona. Aliás, não só a esquerda, né? O mundo político como um todo, porque hoje em dia também tá na moda fazer listas com pessoas e tudo mais, né, que não segue o discursinho, o status quo do político da moda. E Gustavo, tem mais uma parte do trecho que eu acho legal para ilustrar para todo mundo que está aqui assistindo a gente já. Vamos colocar essa segunda parte do trecho do Glenn. Ninguém pode ofender Paulo da Vinha dessa forma que você quer a primeira vez ter sucesso no político do pessoal, mas David, sendo David, não conseguiu ouvir uma mulher que nunca pisa numa favela falando sobre a vida das favelas. E o problema é justamente isso. Então, quando pessoas estão sentindo, na minha opinião, na forma bem válida, que a sistema política não se importa com a vida delas nem um pouquinho, quem chega e conseguir falar, nós também odeia esse sistema político, eles vão parar naquela pessoa. E a esquerda não tem essa capacidade porque eles não têm a fala do povo. Eles são professores na faculdade, eles são com pessoas com doutorado, com sociologistas, pessoas bem ricas, celebridades. Eles não têm a capacidade de falar na forma que o povo acredita. Eles são parte do establishment. Eles não conseguem. O que vai acontecer? Ou pessoas vão sair do apartamento do Caetano e falar, odiamos o establishment, queremos destruir o sistema. Ninguém acredita, a esquerda não tem credibilidade nessa forma. Eles só usam essas agenda da costumes do direito de trans, LGBT. Não estou minimizando, para mim, na minha vida, isso foi muito importante, só que isso é prioridade para pessoas que já têm tudo. Exatamente. Você acha que pessoas na comunidade estão acordando pensando dessa coisa? Tá preocupado ali se na Viúva Cláudia vai cair a casa da frente ou não, pô. Exatamente. É outra parada. Exatamente. O que eu acho interessante dessa troca do Glenn com o... Qual que é o nome dele mesmo? Eu sempre esqueço o nome dele. Igor. O Igor 3000, né? Igor 3K, 3K. O que eu acho interessante, Gustavo, é essa maneira que eles tratam do assunto, que eu já ouvi muita gente que é cética falar exatamente isso, falar... tem muita gente, não é nem cético, né? É um pouco cínico, que vira e fala... Essas pautas identitárias não são do interesse da população. E é interessante isso, porque sim, isso é verdade, mas ao mesmo tempo a pauta identitária é uma pauta que precisa ser travada e debatida, porque ela cria uma espécie de formadores de opinião, né? Um quadro de formadores de opinião dos dois lados. Então é muito interessante isso que ele fala sobre esse descolamento da realidade e do fato da gente ser bombardeado com essa agenda woke e identitária que não tem nada a ver com os interesses da população e só com ocupação de espaço cultural. Exatamente, Marco. E interessante também como a esquerda se apropriou muito bem dessas pautas, né? Eles se dizem os representantes dessas pautas, mas na verdade, assim, digamos assim, na realidade, eles não têm nenhuma ação prática para esses públicos, né? Eles têm o discurso, que é muito bonitinho, né, o discurso politicamente correto, que é o discurso que é aceito, não só aceito, é um discurso imposto, e quem não se adequa a esse discurso, quem não paga pedágio, né, para esse discurso, acaba sendo cancelado, acaba sendo apontado, inclusive no meio deles mesmo, como ele colocou ali, né, o ex-marido, enfim, o marido dele que faleceu, que não era aceito justamente porque não batia, né, não batia continência para os caras, não prestava continência para esses caras. Então, assim, de um lado tem isso, essa apropriação dessas pautas, de outro lado tem essa hipocrisia que é uma das, assim, tá no DNA de todo esquerdista, né, ser um hipócrita, ser um dissimulado, porque eles pregam, né, essa coisa do bem-estar social, vamos lá defender as comunidades mais carentes, mas na prática o que eles vivem é o que os russos chamavam de nomenclatura, ou seja, parte do sistema, né, toda a população está cada vez numa situação econômica pior, né, nos países que vão avançando no socialismo, a gente está avançando em alguns pontos aqui no Brasil. Então, assim, a população toda fica na dependência do Estado, e a gente tem visto sim isso aqui no Brasil, né, hoje 14 estados brasileiros da federação têm mais pessoas recebendo o Bolsa Família do que trabalhando com carteira assinada. Então, assim, a dependência do Estado, mas há uma casta que os russos chamavam de nomenclatura lá na União Soviética, que é justamente essa galera que vive no caviar, vive ali nos clubinhos, né, de vinhos caros, de fazendo banquetes, recebendo pessoas importantes, e todo mundo que quer ascender dentro desse cenário precisa ir lá
beijar a mão desse idoso Caetano Veloso, da sua esposa, que vamos lembrar, né, parece que ele começou a namorar ela bem novinha, né, então assim, mas tudo isso são pautas que a esquerda se apropria e torna isso como, olha, isso aqui agora é a lei, isso aqui é o que vocês devem fazer, quem não fizer isso será cancelado. E aí a gente imagina o seguinte, na época ali do governo Bolsonaro, até por conta da pandemia, uma série de questões, a média anual ali da Rouanet, da Lei Rouanet, de captação era de 4, 5 bilhões. Hoje ela está em 16 bilhões por ano. Então vocês imaginam o quanto essa galera está festejando com o nosso dinheiro. Eu não estou dizendo, a gente nunca foi contra a Lei Rouanet, a gente era contra esse uso promíscuo que é feito da Lei Rouanet, distribuída para os amiguinhos, para eles ficarem lá batendo palma para político corrupto e vagabundo que hoje governa o país. Na verdade, é um grande clube do qual certamente a população não faz parte.